Meu nome é Adriano, e o relato que trago hoje para vocês não é algo que vivi na minha própria pele, mas sim uma experiência aterrorizante e inexplicável que aconteceu com um dos meus melhores amigos, um companheiro de estrada chamado Luciano. Foi com a total autorização dele que decidi compartilhar todos os detalhes dessa história, porque, sinceramente, a gente precisa muito saber a opinião de vocês sobre o que diabos foi aquilo que ele enfrentou naquela noite. Luciano é nascido e criado no interior da Bahia, um sujeito calejado pela dureza da vida, e trabalha há muitos anos como motorista rodoviário, operando nessas linhas que cruzam o estado de ponta a ponta, levando gente de todo lugar. Como é muito comum na rotina desgastante da nossa profissão, todo esse pesadelo aconteceu durante um corujão, aquele turno da madrugada que exige o dobro de atenção. Já passava da meia-noite, naquela hora morta em que o mundo parece parar, e ele estava dirigindo por um trecho particularmente perigoso e isolado da BR-116, a famosa Rio-Bahia. Ele estava numa parte de sertão onde quase não se vê ninguém por quilômetros, apenas a imensidão escura da Caatinga. A paisagem ali, para quem conhece o trecho perto de Milagres, é composta por aquelas formações de pedra maciça gigantescas e mato seco cheio de espinho. Durante o dia, sob o sol forte do Nordeste, é uma paisagem bonita, mas de noite a coisa muda de figura. As sombras projetadas pelos faróis fazem as pedras parecerem monstros que se levantam para cercar a pista simples. A rodovia estava um tapete de escuridão, sem nenhum caminhão vindo ou indo, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua e pelos faróis potentes do ônibus que rasgavam o breu à frente. A maioria dos passageiros, vencida pelo balanço do veículo, já dormia profundamente nas poltronas. O motor a diesel roncava num ritmo constante, sendo o único som que quebrava aquele silêncio absoluto do sertão lá fora. Luciano estava ali, firme no volante, mas com a cabeça já fazendo planos de chegar na rodoviária, tomar um banho para tirar a poeira e descansar, quando de repente sentiu um tranco violento estremecer toda a estrutura do chassi. Não foi um barulhinho de pedra solta. Foi uma pancada seca, bruta. Um impacto que fez o volante vibrar nas mãos dele. Foi parecida com a sensação de quando a gente passa por cima de uma rocha grande ou quando a roda cai dentro de uma daquelas crateras que aparecem no asfalto mal conservado. O que fez o sangue dele gelar na hora não foi só o impacto, mas o medo de ser assalto. Nessa estrada, é comum bandido jogar toco ou pedra na pista para obrigar o ônibus a parar. O mais estranho é que ele não viu nada na frente. A pista estava limpa na luz dos faróis. A reação foi de motorista experiente. Luciano firmou o braço, pisou no freio com cuidado para não tombar e segurou o ônibus. Mas fosse o que fosse aquilo, o estrago estava feito. Ele sentiu claramente o solavanco do rodado duplo traseiro passando por cima de algo grande. Com o coração na boca, pensando que podia ser uma armadilha de ladrão de carga, Luciano jogou o ônibus para o acostamento de terra e parou. Ele olhou pelos espelhos, procurando movimento de gente mal intencionada. Nada. Pensou então que, na melhor das hipóteses, tinha atropelado um bezerro que fugiu de alguma cerca ou um cachorro grande. Ou, no pior cenário mecânico, tinha quebrado a suspensão e ia ficar ali, enguiçado no meio do nada, alvo fácil. Pela responsabilidade com os passageiros, ele precisava ver o estrago. Pegou a lanterna de mão potente que sempre deixava ao lado do banco, respirou fundo e abriu a porta. Desceu os degraus com aquele frio na barriga, olhando para os lados com medo de aparecer alguém do mato. Mas o que ele viu quando se abaixou e jogou a luz da lanterna embaixo do eixo traseiro foi muito pior do que assalto ou problema mecânico. O que estava lá desafiava a lógica. Embaixo do ônibus, jogada na terra, tinha uma criatura caída, parecendo atordoada, se movendo devagar. O bicho não estava despedaçado. Não tinha sangue espalhado como deveria ter algo que foi atropelado por um veículo daquele peso. E isso não entrava na cabeça de Luciano, porque ele sentiu as rodas passando por cima. Luciano descreveu aquela criatura como algo que nunca viu na vida. Lembrava de longe a silhueta de um cachorro, mas era uma coisa doentia. Era magro de dar dó, só o couro e o osso. Dava para ver as costelas desenhadas como se a pele preta e fosca estivesse colada direto no esqueleto.
Parecia uma mancha de piche absorvendo a luz. Mas o que fez o estômago dele embrulhar foi ver que aquela coisa tinha uns espinhos, umas pontas ósseas horríveis saindo do espinhaço. Era como uma crista de porco-espinho, mas crescia numa linha reta medonha, do rabo até a nuca. E na ponta desses espinhos brilhava uma gosma dourada, um líquido viscoso que pulsava na luz da lanterna, parecendo veneno. Além da aparência do inferno, o cheiro era insuportável. O bicho soltava uma caatinga podre, uma mistura de cachorro molhado com carniça que ficou dias no sol quente. Naquele instante de paralisia, a criatura levantou a cabeça num movimento mecânico e cravou o olhar em Luciano. Meu amigo jurou, por tudo que é mais sagrado, que aquilo não era olho de bicho. Eram olhos grandes, fundos e negros, com uma inteligência maligna analisando ele. E eles brilhavam no escuro com uma luz amarela própria. Nessa hora, a mente de Luciano gritou um nome, uma lenda que todo caminhoneiro e motorista de ônibus já ouviu no rádio ou em parada de posto. O chupa-cabras. Não sabe explicar por quê, mas teve a certeza que aquilo ali, se arrastando na poeira da BR-116, era o próprio bicho ruim das histórias. O instinto de sobrevivência bateu forte. Luciano sentiu as pernas bambas. Deu um passo para trás e correu para a porta do ônibus. A criatura reagiu. Soltou um grunhido que parecia vir do fundo da terra e começou a se mexer para pegar ele. De um jeito impossível, aquele bicho atropelado se levantou. Ficou quase de pé nas patas traseiras e veio caminhando torto na direção de Luciano, com movimentos quebrados, mas cheios de ódio. Luciano não esperou para ver. Voou para dentro do ônibus. Bateu a chave para fechar a porta e engatou a primeira com a mão tremendo. O ônibus arrancou patinando na terra do acostamento antes de ganhar o asfalto. O motor rugiu alto, mas segundos depois ele sentiu as pancadas na traseira. Algo estava correndo atrás e se jogando contra a lataria. Pelo retrovisor vibrando, ele viu o vulto preto colado na traseira. Era o maldito. Luciano conta que o bicho corria e dava uns saltos frenéticos, acompanhando a velocidade do ônibus a 80 km por hora, como se não fosse nada. Os espinhos nas costas da criatura brilhavam no breu da estrada, pingando aquele líquido dourado que voava com o vento, deixando um rastro luminoso no asfalto. O animal não latia, não rosnava. Só corria num silêncio medonho, focado na caça. Luciano afundou o pé, ignorando o radar e buraco. O ônibus tremia inteiro. Lá atrás, os passageiros estavam atordoados. Alguns gritavam perguntando se era assalto, mas Luciano não tinha voz para explicar o horror que estava correndo atrás deles. Foram minutos que pareceram horas, até que as luzes de um distrito apareceram no horizonte. Só quando entrou na área iluminada, onde tinha movimento, é que ele tirou o pé. Olhou no retrovisor e o bicho tinha sumido. A criatura desistiu e voltou para a escuridão da caatinga. Apesar de ter escapado, o trauma ficou. Luciano diz que nunca mais esqueceu aquela visão, e ele não foi o único. Na rodoviária, alguns passageiros do fundo disseram que viram tudo. Descreveram o mesmo cachorro preto, esquelético, com espinhos brilhantes correndo atrás do ônibus. E todos concordaram, benzendo-se, que aquilo só podia ser o tal do chupa-cabras ou coisa pior. Luciano diz que no sertão da Bahia, o povo antigo fala muito de lobisomem, de lobisomens e dessas assombrações de estrada. Depois dessa noite, ele não duvida de mais nada. Pode ter sido uma alma penada, ou pode ter sido